Gente boa, vem, 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 vem! Oh, coisa boa! Está no ar o nosso Balanço Geral, com a programação mais completa da TV Paranaíba. É a maior programação regional. É muita notícia para você. Hoje é quarta-feira já, dia 14 de setembro de 2022. Está no ar o nosso Balanço. Também em todas as nossas plataformas digitais, você fique à vontade para participar. Eu quero todo mundo junto com a gente. Lá no Instagram eu estou à disposição, no Facebook do Balanço, a nossa transmissão em tempo real. E também no Paranaíba Play. Então venha participar com a gente, comentar os assuntos. É o Balanço Geral recheado de muita informação, muita notícia. E a nossa equipe espalhada em cada região, em cada cidade, para levar todos os detalhes para você, amiga e amiga. Aqui em Uberlândia está ela, minha amiga Carolina Barros, juntamente Tarsis Duarte, Débora Pérez. Ô, Débora, tá aqui também junto com a gente, falando da nossa região. A Ana Paula também junto com a gente. Alô, Patos de Minas, Alto Paranaíba. São inúmeros os assuntos aqui na cidade de Uberlândia, que envolve incêndios que foram registrados em residências. Também nós temos atualização em relação ao homicídio registrado lá em Araxá. Informações sobre uma vacinação antirrábica que terminou. Já já a gente vai atualizar também os números. Bom, vamos lá, vamos seguir com o nosso Balanço Geral, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando. Então vamos chamar aqui a nossa equipe maravilhosa, né, para trazer todos os detalhes. Eu começo falando sobre a cidade de Uberlândia, né? Você que está assistindo aqui o nosso Balanço Geral, minha querida Carolina Barros, que está junto com a gente. Infelizmente, nós tivemos mais um incêndio, né, que foi registrado aqui na nossa cidade. E, segundo informações, um idoso teve 70% do corpo queimado nesse incêndio que aconteceu na Zona Sul, no bairro Shopping Park. Carol, situação triste, né? Difícil. Bem-vinda. Boa tarde para você. Oi, Rafa, para você também um excelente dia, para todos os nossos amigos do Balanço Geral. Infelizmente, a vítima é um idoso de 64 anos. Ele teve 70% do corpo queimado, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Foi uma situação que chamou muita atenção às 2 horas da manhã, lá na rua Maria Marcelina de Jesus, no bairro Shopping Park, Zona Sul de Uberlândia. Os vizinhos acordaram com gritos e essa vítima, que estava com o corpo em chamas, chamou bastante atenção porque ela pediu socorro o tempo todo. E os vizinhos, em um ato heróico, digamos assim, se uniram, pularam o muro da residência, fizeram o primeiro socorro a essa vítima. Há indícios lá dentro do local, inclusive encontrados pelo Corpo de Bombeiros, de que havia um frasco, um recipiente de álcool aberto, também um liquidificador todo queimado. E de acordo com vizinhos que nós conversamos, eles preferem não se identificar, até porque não sabem o real motivo de tudo. Eles disseram que uma das chamas do fogão também estava acesa. Tudo indica que pode ser um acidente, mas um acidente muito terrível. Essa vítima foi socorrida pelos militares até o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, com a situação bastante delicada. Bastantes partes do corpo dele foram queimadas, vias aéreas, rosto, tronco, abdômen. Então, uma situação que chamou muita atenção. E ele estava sozinho em casa. Ele mora ali no local há aproximadamente 3 anos com a esposa, mas ela está viajando e, infelizmente, aconteceu este fato. Ele está internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e nós estivemos lá apurando todas as informações. Já tem a informação completa para os nossos amigos de casa. Não saiam daí, porque nós traremos todas as informações para vocês. Daqui a pouquinho, e também o estado do idoso, a gente está acompanhando. A gente continua falando de incêndio, agora na região do bairro Pequisa, aqui na cidade de Uberlândia. Foram os vizinhos que viram a fumaça numa residência e resolveram chamar os bombeiros. Tarsis Duarte comigo. Tarsis, boa quarta-feira para você. Sim, Rafa, para você também, boa tarde também aos amigos do Balanço. Olha, foram os vizinhos que acionaram o Corpo de Bombeiros, como você bem disse, depois de ver a fumaça saindo pela janela dessa residência, viu? Felizmente não tinha ninguém na casa no momento do incêndio e as chamas ficaram concentradas em um quarto que servia como depósito de uma papelaria. Agora, olha só, você aí atento à notícia, a suspeita é de que esse incêndio tenha sido criminoso, viu? Daqui a pouco a reportagem completa aqui no Balanço Geral. Rafael? Já, todos os detalhes. Pensa, incêndio criminoso, vê se pode. Daqui a pouco eu vou explicar tudo direitinho para você, amiga e amiga. E o Balanço Geral não esquece, você viu aqui no nosso programa o caso de uma briga em um bar na cidade de Araxá que resultou em homicídio. Débora Pérez, claro, continuou acompanhando de perto esse caso e tem novidades hoje, né, Débora? Boa quarta-feira.
Exatamente, Rafa. Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no Balanço Geral. A Polícia Civil concluiu o inquérito em que foi aberto há cerca de 10 dias para investigar as causas desse homicídio esse que foi registrado aqui na cidade de Araxá. Chamou muita atenção pela forma como foi realizado tudo, uma briga que começou dentro de um bar. Depois disso, então, eles partiram para uma outra briga generalizada do lado de fora desse estabelecimento. Então foram 10 dias de investigação, 20 pessoas foram ouvidas, inclusive o homem que teria tirado a vida do outro. Então a polícia conseguiu bater o martelo nesse inquérito e concluir então essa investigação. Daqui a pouquinho a gente chega com todos os detalhes. Rafa. Obrigado, Débora. Vamos ao Alto Paranaíba. Lembra dessas imagens aí, em relação a esse crime que foi mostrado aqui no Balanço Geral. Já já as atualizações. Alto Paranaíba agora. Ana Paula na tela do Balanço Geral. Em Patos de Minas, a campanha de vacinação antirrábica na área urbana terminou. Ana Paula, e o resultado foi positivo, Ana Paula, em relação à adesão? Bem-vinda. Boa quarta-feira para você também. Ótima quarta-feira para você também, Rafael, para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Olha, foram quase 20 mil cães e gatos vacinados. Mas o objetivo inicial era vacinar 30 mil pets, ou seja, ainda falta um bocado, né? E já foi concluída, como você bem adiantou, a vacinação aqui na cidade. Foram 4 etapas, 4 fins de semana, né? Para o pessoal levar aí os pets para vacinar. Só que ainda falta aí cerca de 10 mil. Só que o pessoal de casa que ainda não vacinou o pet, o cãozinho ou o gatinho e ainda precisa levar, pode ficar tranquilo que tem como ainda vacinar levando no centro de zoonoses aqui da cidade. Mas já já eu vou explicar como é que é feito esse processo e também dar os números exatos, né, o balanço da campanha antirrábica aqui de Patos de Minas. Rafa, já já eu volto. É a nossa equipe espalhada por todos os cantos. Aqui você não perde nada. Obrigado, minha amiga Ana Paula. Obrigado aos nossos repórteres. Já já, de volta comigo. A informação precisa para você onde você está. Agora vem comigo, preste muita atenção nessa história. Tiago Kennedy, de 33 anos. Aumenta o volume, você que está almoçando agora, está chegando, acompanhando o nosso Balanço Geral. Está vendo a imagem desse homem, desse rapaz aqui? Enche a tela. Ele saiu para trabalhar, mas ele não voltou mais para casa. A família procura pelo homem e por notícias relacionadas a ele. Nós conversamos com a esposa dele. Ela está com o coração apertado. Está precisando de ajuda. O choro de quem sente saudades. Há 12 dias, a Aline procura pelo marido Tiago Kennedy, de 33 anos. Ele saiu para trabalhar e não mais voltou para casa. O patrão dele chegou até a me mandar mensagem, porque nem lá no trabalho ele chegou. Ele foi só com a roupa de serviço mesmo. Ele até falou assim, qualquer coisa você me liga. Saiu com o celular, estava de bicicleta, com a mochila. Aí encontraram os documentos dele lá no bairro Roosevelt. Quinta-feira agora que encontraram os documentos dele, que me ligaram. O meu número estava dentro da carteira dele. Entregaram lá na base, numa base que fica da lá. Polícia. Isso. Aí eles me ligaram, aí a mãe dele foi lá buscar a carteira dele. Tava tudo lá, os documentos, tudo. O casal está junto há 3 anos. A Aline diz que o marido tem problemas com drogas, mas nunca antes tinha sumido por tanto tempo. Aline, o que você acha que pode ter acontecido? Sinceramente, eu não sei. Já aconteceu antes? Nunca aconteceu antes. Ele sempre entrava em contato comigo. Ele tinha acabado de sair da internação, ele estava de bem. Estava se cuidando? Nós estávamos frequentando as reuniões, né, de dependente químico. Ele estava muito feliz. Aliás, estava mais feliz porque tinha arrumado um emprego. Ele era de chapa, né? E aí, não sei o que aconteceu. Ela pede ajuda para encontrá-lo. Tiago é moreno, usa barba e tem aproximadamente 1,70 m. Estava com a calça preta, uma blusa de frio preta, tinha um touro assim na frente, estava de boné e uma botina amarela. Esses dias eu e a mãe dele, eu cheguei em casa, era meia-noite, que eu estava com a mãe dele, nós de carro, procurou ele em todo lugar. Ninguém viu, ninguém sabia nada, até na rodoviária nós fomos. Tiago, se você estiver assistindo a gente, dá notícia, liga para mim ou para sua mãe, para ver se você está bem, tudo bem com você, entendeu? Que nós estamos preocupados, não dorme direito, não trabalha direito. Ô Tiago, eu não preciso dizer que, infelizmente, esse vício destrói tudo e principalmente a dignidade de uma pessoa.
Não preciso dizer isso porque você já sabe, através de todo o processo que você vinha passando, relacionado ao combate a esse vício. Eu sei que infelizmente não é fácil, sei que infelizmente recaídas ocorrem, mas lembre da sua esposa, não só dela, mas lembre da sua família que está do seu lado sempre, te apoiando, torcendo por você. E a preocupação dela continua sendo a mesma. Então dê notícias. E quem conhece ele, quem sabe o que aconteceu, onde é que ele está, avise evidentemente essa família, avise as nossas autoridades. O Balanço Geral, meu amigo, vai até 2h15 da tarde. A gente vai continuar acompanhando e espero ter boas notícias em relação ao Tiago. O WhatsApp do Balanço também está à sua disposição. 997-989900. 997-989900. E que situações como essa sirvam de lição. Não entre nesse mundo. Ele é perigoso, cruel e para muitos não tem volta. Não tem volta. Notícia não para, 12:01, bom demais estar com você. Atenção, amiga e amiga, campanha antirrábica na área urbana de Uberlândia começa no próximo sábado, dia 17. Carolina Barros tem os detalhes. Me conta tudo, Carolina. Pois é, Rafa, a etapa rural já foi, agora começa a etapa urbana da campanha de vacinação antirrábica aqui em Uberlândia, no próximo sábado, já no dia 17, e é muito importante as seguintes informações. São pontos itinerantes que estarão espalhados por toda a nossa cidade de Uberlândia. É possível conferir todos os endereços no site da Prefeitura, que é uberlandia.mg.gov.br. Lá a pessoa vai acessar ao longo de todo esse período e saber qual é o ponto itinerante mais próximo de sua casa. E é muito importante levar os seus animaizinhos para fazer essa vacinação, até porque a raiva animal pode levar o animal à morte em um prazo de 8 dias e também até mesmo o ser humano, já que é uma doença que é transmissível ao homem e também a outros animais. Caso não se procure um médico a tempo ou um veterinário também no prazo de 8 dias, pode levar à morte quem esteja contaminado com a raiva animal. Então também é importante outras questões que as pessoas têm que observar. Os cães e os gatos que podem ser vacinados são aqueles de até 3 meses de vida, até 3 meses, mas que não estejam doentes, né, estejam em perfeito estado de saúde e também não estejam grávidas, né, prenhas, as fêmeas, e nem no período de lactação, que é da amamentação dos filhotes. Após isso, é possível também procurar o Centro de Controle de Zoonoses e marcar um horário, seja para a equipe ir até a residência ou para a pessoa levar também até o Centro de Controle de Zoonoses. Muito importante fazer essa vacinação, a imunização dos animaizinhos, é para a saúde do animal e também do homem que cuida do bichinho. Afinal de contas, eles são da nossa família, né, Rafa? Então, todos os que estiverem desmamados, estiverem saudáveis, podem ser vacinados. Rafa. Aquela frase batida, mas que também se encaixa nessa situação. Quem ama, cuida. Então, por favor, cuide do seu animalzinho de estimação também, com todo o amor, com a vacinação. Obrigado, Carol. A gente continua falando sobre esse assunto, porque em Patos de Minas a campanha da vacinação antirrábica foi concluída, mas o Centro de Controle de Zoonoses lá no município continua atendendo os animais que ainda não foram imunizados. Como isso está acontecendo, Ana Paula? Os tutores que ainda não vacinaram seus animais de estimação precisam levar eles até o centro de zoonoses, Rafael, porque como eu ia dizendo no início do programa, né, a campanha aqui já foi concluída, foram 4 etapas aqui dentro da cidade e na zona rural ainda está acontecendo, as equipes ainda estão passando ali de porteira em porteira para vacinar esses animais. Ao todo, aqui em Patos de Minas, foram vacinados 16.388 animais e na zona rural é uma campanha, né, uma vacinação um pouco mais lenta, mas já foram vacinadas 4.707 cães e gatos, totalizando aí pouco mais de 10 mil, pouco mais de 20 mil animais, né? Mas o objetivo é vacinar 30 mil, então ainda faltam cerca de 10 mil animais. Por isso, então, o município organizou da seguinte forma: esses tutores devem levar os animais que ainda não foram vacinados, que têm mais de 3 meses de vida, até o centro de zoonoses, que funciona de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã até às 6 horas da tarde, e que fica na rua Major Gotti, bem ali ao lado do Parque de Exposições.
Então é fácil de achar, Rafael, não tem erro. Agora o pessoal da zona rural, que por acaso ainda não recebeu a equipe em casa, ou teme que a equipe até foi até a propriedade rural, mas que o proprietário não estava ali, pode entrar em contato para saber, né, onde que essas equipes estão, ir até elas, e aí é só então ligar no centro de zoonoses, que pelo número 3822 9624, 3822 9624. Concluída, resumindo, né? Concluído a campanha antirrábica aqui na cidade de Patos de Minas. Zona rural ainda está acontecendo, mas ainda tem jeito, viu, Rafael? O que não pode é deixar o bichinho sem vacinar. A gente está falando de uma vacinação gratuita que acontece anualmente, que é muito importante. Então, tem jeito. Tem jeito sim. Obrigado, Ana Paula, pelos detalhes. Também do Alto Paranaíba, aqui no nosso Balanço Geral. Moradores do bairro Jaraguá, aqui na cidade de Uberlândia, não acredito. Teve acidente de novo lá. Avenida dos Mognos. Você que mora ali no Jaraguá, ei, mas tá demais. Mais um acidente nesse cruzamento. Quem mora ali perto já não sabe fazer. Batida entre dois carros no bairro Jaraguá, aqui na cidade de Uberlândia. Foi hoje cedo. A nossa repórter Tânia Costa esteve no local. Tânia. Vem comigo ver essa situação. Esse carro branco, você está vendo aqui, bastante danificado, estava na Avenida IP, aqui no bairro Jaraguá, e este Fiat Uno estava subindo a Avenida dos Mognos e aconteceu uma pancada aqui no cruzamento. Apesar do estrago aqui, ninguém se feriu neste acidente. Eu conversei com os dois motoristas. O carro branco transporta pessoas, o sistema de aplicativo. O motorista estava me contando que não viu o carro prata que estava subindo aqui. O trânsito estava bastante complicado e a gente sabe que nesse horário da manhã as pessoas estão se deslocando, é para casa, é para a escola, é para trabalho. E o trânsito em alguns pontos, né, fica muito intenso. Esta pode ser uma das justificativas aqui para o problema. Talvez o motorista do carro de aplicativo não tenha visto a árvore que está bem no cruzamento das avenidas. O fato é que está aqui registrado este acidente. E a grande preocupação de quem mora aqui perto, de quem trabalha aqui perto, é a frequência com a qual os acidentes estão acontecendo. Wagner mora aqui há bastante tempo nessa região, né, Wagner? Há mais de 30 anos. E sempre vê a mesma situação? Olha, aqui já foi pior, um pouco pior antes dessa mudança. Aqui era 3, 4 acidentes por semana. Agora está menos. Só que continua acontecendo. O pessoal conversa bastante aqui, os moradores. O que vocês acreditam que seja a solução? Seria semáforo. Mas essa rotatória que foi feita aqui, isso aqui não é rotatória, ela é muito pequena. Se fizesse uma rotatória maior, usando um pouco dos passeios, eu acho que melhoraria. Ô Wagner, sua família direto está ajudando alguém, não, um copo d'água para um que se acidenta? Esquina. Ainda bem que minha casa nunca sofreu, tipo, alguém bater na minha casa. Então o que eu peço aqui não é para mim, eu peço exatamente para a população. E ainda bem que existem moradores com total consciência, cobrando melhorias para proteger a vida do próximo. É isso. Eles dão toda assistência para as pessoas que se envolveram no acidente, mas estão cobrando melhorias ali na região, porque o objetivo é proteger a vida do próximo. Precisa ser feita alguma coisa. Nós procuramos a Secretaria de Trânsito e Transportes, a CETRAN, e a CETRAN, a equipe nos informou que a sinalização do cruzamento está completa e foi reforçada, inclusive, recentemente. A CETRAN reforça que os motoristas têm obrigação de trafegar com atenção, respeitando as regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, a fim de evitar os acidentes e garantir a segurança de todos. Concordo, é isso mesmo. Infelizmente, os acidentes ocorrem com muitos casos de imprudência, mas nós não podemos cruzar os braços e pronto, acabou. Precisa ser feita alguma coisa, um trabalho de conscientização, algo precisa ser feito. Reforçar ainda mais, colocar alguma coisa diferente lá em termos de estrutura de trânsito para evitar os acidentes. A população, como o seu Wagner e tantos, estão preocupados e com razão. Vamos falar da dengue. De acordo com o último boletim divulgado ontem, Uberlândia confirmou 4.329 casos da doença, isso desde o começo do ano. Tarsis Duarte tem as informações. E qual a situação da nossa região, hein, Tarsis? Te conto, viu, Rafa? Para a gente ter uma ideia aí, em todo o estado de Minas Gerais foram 86.009 casos suspeitos. Aí, segundo o último boletim epidemiológico divulgado
ontem aí pela Secretaria de Estado, que acompanha os casos de dengue, zika vírus e chikungunya. Desses casos aí, 62.198 foram confirmados para dengue em todo o estado de Minas Gerais. 53 óbitos também foram registrados e 35 óbitos estão sendo investigados. Agora veja só a situação da nossa região. Aqui em Uberlândia são 4.329 casos de dengue. 4.329 casos de dengue. 4 óbitos e 6 casos de chikungunya. Em Araxá são 1.380 casos de dengue, 6 óbitos, 4 casos de chikungunya. Em Patos de Minas são 3.281 casos de dengue e 13 casos de chikungunya. Já em Uberaba são 2.160 casos de dengue, 1 óbito e 53 casos de chikungunya. Rafael? Tem que tomar o máximo de cuidado. Isso é sério, uma doença séria. Olha quantas mortes, 4 mortes registradas aqui em Uberlândia e confirmadas, que foram por causa da dengue. 53 no estado e existem outras mortes em investigação. Todo mundo precisa fazer sua parte. Por favor, meu amigo e minha amiga, vamos combater esse mal, combater a dengue. É só você tomar o máximo de cuidado para não ter água parada aí na sua casa. Obrigado, Tarsis Duarte. Olha essa imagem, põe na tela, olha essa cena. Onde foi parar o caminhão, rapaz? Olha onde parou o caminhão. Um caminhão desgovernado, ele atingiu o muro de uma casa que caiu e soterrou um casal que estava deitado no quarto. Olha o caminhão ali, ó. Que isso? Débora Pérez tem as informações, Débora. As imagens impressionam, né, Rafa? Esse caso foi registrado na zona rural de Frutal, bem perto ali da BR-364. Esse casal dormia quando foi surpreendido com a chegada desse caminhão dentro desse imóvel. Segundo as informações que foram repassadas pelo Corpo de Bombeiro, esse casal então precisou de atendimento, estava ali muito machucado, mas estava consciente, conseguia conversar. Então, imediatamente, uma equipe dos militares encaminhou eles até uma unidade de atendimento para que eles pudessem lidar com esses ferimentos. Segundo as informações ainda em relação a esse acidente, o caminhão era de uma empresa que estava guardando outros tratores no local e o motorista diz que deixou esse caminhão ligado, mas com os freios acionados enquanto ele terminava de ser carregado. No entanto, esses freios não funcionaram e o caminhão acabou descendo desgovernado, atingindo o muro dessa casa e também um veículo que estava estacionado muito perto dali. O motorista até tentou parar esse caminhão, foi atropelado também pelo veículo, machucou o pé, mas disse que estava tudo bem, preferia não ser atendido, estava ali realmente preocupado com o outro casal que estava, infelizmente, com ferimentos um pouco mais complexos. Esse casal, então, foi encaminhado para uma rede de saúde da cidade de Frutal e segue lidando, então, portanto, com esses ferimentos. Rafa. Obrigado, Débora. Que susto, né? População de Frutal que acompanha aqui o nosso Balanço Geral. O que é isso? Veículo desgovernado atinge a casa desse jeito. E a nossa torcida pela recuperação dos dois, né? Que situação. Já, aqui no Balanço Povo tem vez e voz, o trabalhador tem vez e voz. E tá todo mundo querendo saber, cadê o portão do pronto-socorro do HC? Sumiu. Cadê o portão? Aconteceu o seguinte, eu vou explicar direitinho, tá? Existia ali um portão que dá acesso ao pronto-socorro e ocorreu um acidente e esse portão se quebrou e tudo mais. Só que não resolveram o problema já faz tempo. E tá todo mundo preocupado. Olha lá como é que fica lá, gente, aquela área. Abertona. É uma preocupação não só dos usuários, né, mas também de trabalhadores. É assunto que eu trago para você já aqui no nosso Balanço. Na entrada do pronto-socorro da UFO, Hospital de Clínicas da Universidade Federal aqui de Uberlândia, havia um portão. Isso mesmo, não tem mais. Ele ficava bem na porta, inclusive, da instituição. Mas, por um acidente, ele foi derrubado e não recolocado. E a falta dele é sentida por pacientes que passam a noite em tratamento. Procuraram o Balanço Geral e aqui você tem vez e voz, olha só. Os pacientes contam que eles estão convivendo com o problema há mais de 5 anos. Teria ocorrido o incidente no local, a entrada foi arrancada e aí, segundo os pacientes, pelo que eles relataram para a gente, essa porta não foi recolocada no local, apenas colocaram uma lona, um fechamento improvisado e aí eles vão convivendo com essa situação e segundo
um dos pacientes. Nesses últimos 15 dias, o local, a ala A dessa entrada, desse salão do pronto-socorro da universidade, do Hospital de Clínicas da universidade, esses pacientes estão enfrentando esse problema e a gente recebeu alguns vídeos, algumas fotos que mostram a situação. Os pacientes estão ali naquela ala, ali naquele local, eles podem acabar chegando com algum problema de saúde e acabar levando a outros problemas de saúde, por exemplo, como uma pneumonia. A pessoa está ali, dependendo da condição climática, isso pode agravar e levar a outros sérios problemas. Inclusive, durante a noite ali, dependendo da quantidade de pessoas que tem ali, não tem cobertor para todo mundo. As pessoas que estão ali, tem gente lá que está há uma semana, 14 dias, um mês ali e está dormindo numa cadeirinha de bar. Então, uma ventania danada. Uma ventania danada. Mas imagine outros dias que fizeram mais frio ainda. Durante 6 anos não tem uma porta ali que possa impedir que esse clima ultrapasse para a área interna da onde ficam os pacientes ali. Há bastante pacientes no local. Essas pessoas ficam ali em algumas macas e eles estão nessa ala, nessa entrada. Eu escutei um senhor conversando com uma das enfermeiras. E essa enfermeira relatou que um carro adentrou a área interna lá e ele removeu essa porta. Eu não escutei nada disso que iriam colocar ou não, eu só escutei a mulher falando que tá assim e não sabe até quando vai ficar assim. Eu tô aqui com um dever de um cidadão de estar relatando isso daqui, porque se em 6 anos alguém que passou aqui, ficou uma semana ou mais dias aqui, não foi relatar isso, eu fui buscar relatar isso. Não, eu quero uma resposta da direção da universidade ou que eles consertem isso, sabe? Tipo assim, que eles tomem as devidas providências disso aí. Nós procuramos, evidentemente, toda a equipe da direção. Em nota, o setor de infraestrutura física do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia informou que a área abordada na reportagem é a principal entrada do pronto-socorro do HC-UFO e é por onde passam diariamente centenas de macas, pacientes e profissionais. De acordo com eles, desta forma, não pode ter a passagem bloqueada. Ainda de acordo com o setor de infraestrutura física, desde a reforma estrutural realizada no início dos anos 2000, o local não tem um portão. Sobre os pacientes que ficam próximos e passam frio a noite toda, como foi relatado na reportagem, a Gerência de Atenção à Saúde do Hospital de Clínicas da UFO, o EBSER, informa que devido à alta demanda por pronto atendimento, não suportado aí pela rede de saúde, existe historicamente uma sobrecarga no número de atendimentos no pronto-socorro do HC da UFO, referência de alta complexidade para quase 3 milhões de pessoas de 27 cidades da nossa região. Hoje, inclusive hoje, a ocupação do pronto-socorro do HC UFO, preste muita atenção nesse número que é assustador, é de 177%. 177, quase que o dobro da capacidade. Vale lembrar que o prédio que irá abrigar o novo pronto-socorro do HC UFO está em obras e irá ajudar na melhoria da qualidade para os trabalhadores e também para os pacientes. Fato é, esse problema é antigo, infelizmente se arrasta, e o que a gente pede também a todo o corpo clínico do hospital é que não deixe isso ficar escondido da sociedade. Explique o que está acontecendo. Porque a gente tem que cobrar das nossas autoridades sempre uma solução e melhorias. O atendimento precisa ser melhorado. Onde já se viu 177%. Não pode. Jamais não pode. Até porque nós estamos falando de vidas que precisam ser respeitadas, tratadas com todo carinho. E estamos falando também de profissionais que se arriscam, que estão lá para trabalhar e merecem toda a estrutura necessária para continuar fazendo isso. Então, por favor, atenção nossas autoridades. Precisamos de melhorias urgentemente em relação à estrutura, em relação a espaço para atender essa demanda. E também qualidade, né, para oferecer a esses pacientes. Mas não tem cobertor. O hospital não tem cobertor. A gente está acompanhando de perto e esperamos que logo seja entregue aí as obras do pronto-socorro da UFO. Claro que a gente vai estar informando você, meu amigo e minha amiga. Olha, em Patrocínio, pai e 2 filhos foram presos por tráfico de drogas. Que família, hein, Ana Paula? Eu, hein? Pai e 2 filhos, que é isso?
Rafael, com um exemplo desses dentro de casa é difícil ser diferente, né? Isso tudo começou depois que a polícia recebeu uma denúncia de uma briga generalizada que estava acontecendo no bairro Enéas, em Patrocínio. Essa testemunha relatou que um dos envolvidos nessa briga atirou, realizou alguns disparos para cima, depois entrou dentro de um veículo branco e saiu em alta velocidade. Com as características desse atirador e também do carro, a polícia conseguiu encontrar esse suspeito. Ele tentou fugir, mas ainda assim foi abordado. E aí os militares foram também até a casa dele. Chegando lá, eles encontraram uma pedra bruta de crack, 2 buchas de maconha e também um papelote de cocaína. Além disso, na casa estavam o pai desse suspeito e também o irmão dele. Esses dois que já são conhecidos no meio policial pelo crime de tráfico de drogas. Então acabou que o trio foi preso e todos esses entorpecentes, né, todo esse material que foi encontrado lá nessa residência foi apreendido, Rafael. Obrigado, Ana Paula, trazendo aí as informações, conversando com a gente em relação a isso. E triste caso, né? E realmente é o exemplo que acaba vindo de dentro de casa mesmo, né? Do próprio pai, né? E envolvendo toda a família, lamentavelmente. Gente boa, fique sempre atento às nossas redes sociais, comentando. E eu tenho uma notícia maravilhosa que eu acabei de receber aqui, ó. Instagram do Balanço Geral, 95 mil seguidores. Ei! Muito obrigado, 95 mil pessoas. Obrigado, Selma, obrigado, Bruna, obrigado, Sérgio, obrigado, Linda Araújo, obrigado, Nando, grande abraço, Zizi Pires, alô, Suelen, alô, Cleide, obrigado você que me acompanha também lá nas redes sociais, 95 mil, desafio, vamos chegar a 100, compartilhe, acompanhe, Balanço Minas Tarde, @Balanço Minas Tarde, obrigado pela grande audiência, obrigado pelo carinho aqui na nossa cidade, também toda a nossa região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Olha, um homem foi preso hoje de manhã depois de colocar fogo na casa da ex-companheira. Os bombeiros foram acionados e conseguiram apagar as chamas. Ninguém estava no imóvel, com muita sorte. Acompanhe. A casa, que fica na rua Piauçu, no bairro Pequis, ficou com o telhado todo comprometido. Por pouco, as chamas não atingiram as casas dos vizinhos. Foram eles que acionaram o Corpo de Bombeiros, que rapidamente conseguiu controlar o incêndio. Nós somos acionados hoje por volta das 6h30 da manhã para esse incêndio de residência aqui no bairro Pequis. De imediato, nos foi passado pelos solicitantes que a casa estava vazia e não tinha nenhum ocupante. As chamas se espalharam rapidamente e se concentraram em um quarto que servia como depósito para armazenar artigos de papelaria. Tinha muito material, muito papel, algumas máquinas também de digitalização. As chamas estavam concentradas lá, fizemos o combate, montamos o nosso estabelecimento. O forro da residência também é um forro de PVC, e isso contribuiu para que a chama se alastrasse para os demais pavimentos da residência. Consultamos os vizinhos e fomos informados que se trataria de um incêndio criminoso. Segundo informações da Polícia Militar, o ex-companheiro da dona desta casa teria ateado fogo no imóvel por não aceitar o fim do relacionamento. Este homem foi preso poucas horas depois. A Polícia Militar encontrou ele no bairro Canaã, em Uberlândia. Por sorte, não havia ninguém no imóvel no momento do incêndio. Os bombeiros fizeram o combate às chamas e, felizmente, ninguém se feriu. Ele foi encontrado perto de uma rotatória, caminhando tranquilamente pelo bairro, ainda sujo pela fuligem do incêndio. A Polícia Militar foi acionada, né? A princípio, nós recebemos a ligação do Corpo de Bombeiros do incêndio e com a suspeita desse incêndio ser criminoso. Então, nós deslocamos nossas equipes até o local, colhemos informações com os vizinhos, testemunhas, né? Captamos imagem do circuito de segurança e, em entrevista com a proprietária do imóvel, foi possível identificar o autor sendo o ex-Amásio, o indivíduo em qual ela teve um relacionamento aí de 17 anos de união estável, e em virtude da separação há cerca de 5 meses, esse indivíduo não aceita esse término e na data do sábado, dia 10 de setembro, ele já havia atentado aí, proferido ameaças, cometido crimes no âmbito da violência doméstica contra essa vítima. E nessa madrugada ele retornou ao local, né? Ateou fogo aqui na residência e nossas equipes, de forma rápida, né, logrou êxito aí na prisão do autor.
A mulher informou à polícia que já vem sofrendo ameaças do ex-marido há algum tempo. No último sábado, ele chegou a ser preso, mas foi liberado pouco tempo depois. Agora, ele segue à disposição da Justiça. A Polícia Militar, com base nas informações colhidas, deslocou até o endereço dele, que a gente já tinha cadastrado no REDS da prisão dele no sábado, e durante o patrulhamento aí na Avenida Judéia com Paulo Firmino, na entrada do bairro Canaã, foi avistado esse cidadão. Ele estava todo sujo, provavelmente carvão, e também machucado, porque as testemunhas aqui afirmaram que na queda do muro ele teve uma lesão. E aí, de pronto, as guarnições reconheceram ele, a gente já tinha qualificação e efetuamos a prisão dele, o qual será apresentado à delegacia de plantão da cidade de Uberlândia. Situação horrível que infelizmente continua acontecendo dessas pessoas que covardemente, são ações covardes, querem destruir a companheira e tudo que a companheira tem. Uma situação triste, que revolta demais os moradores, que revolta todo mundo. Esse caso que foi registrado aí no bairro Pequis, e esperamos que as nossas autoridades façam alguma coisa, Olha o tamanho do prejuízo. E teve uma casa que pegou fogo na cidade de Uberaba, enquanto um adolescente estava sozinho dentro dela. Tarsis Duarte, como é que está esse adolescente, hein, Tarsis? Pois é, felizmente ele está bem, viu, Rafa? Esse incêndio aconteceu na tarde de ontem no bairro Boa Vista, em Uberaba. O adolescente de 16 anos estava sozinho em casa, disse que estava dormindo. Quando as chamas começaram, ele só acordou por conta da fumaça. Agora, infelizmente, esse incêndio atingiu metade dessa residência aproximadamente. Apenas os quartos foram poupados, ou seja, grande prejuízo para essa família. O Corpo de Bombeiros levou 2 horas para combater as chamas, só para a gente ter uma ideia de tamanha proporção que se tomou ali aquela situação. Agora, felizmente, como eu disse, o adolescente de 16 anos estava passando bem quando foi entregue ao SAMU para receber os cuidados necessários, por mais que estava se sentindo tranquilo. Rafael. Obrigado, Tarso. Imagine o susto, né? Obrigado pelas informações. Mais incêndios na nossa região. Dessa vez, uma casa pegou fogo no bairro São Domingos, na querida cidade de Araxá. A Débora tem os detalhes e me conta tudo, Débora. Pois é, Rafa, esse incêndio foi registrado na tarde de ontem, como você bem adiantou pra gente, aqui no bairro São Domingos, bairro da cidade de Araxá. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para se fazer presente até esse local, realizar ali os trabalhos contra essas chamas. Só que quando eles chegaram por lá, eles já perceberam que o dono desse imóvel já havia feito algumas coisas. Quando ele percebeu que as chamas estavam se esparramando por esse imóvel, ele pegou alguns baldes com água e ele mesmo tentou fazer esse trabalho de combate a esse incêndio. A equipe do Corpo de Bombeiros então terminou tudo isso. Segundo as informações que foram repassadas pelos militares, esse incêndio começou naquele quartinho de bagunça que tem em toda a casa, que também é conhecido como a despensa. Era um móvel ali que dava acesso à área externa dessa casa e por isso então ele rapidamente agiu ali para combater essas chamas. Não sabe ao certo o porquê esse incêndio aconteceu, foi registrado por lá, até porque essa casa não tinha nenhuma conectividade com a energia, estava faltando inclusive o fornecimento de energia no momento em que esse incêndio foi registrado. De toda forma, ninguém se feriu, ninguém ficou machucado, apenas o homem agora que vai ter que lidar com alguns bens materiais que foram perdidos por conta desse incêndio. Rafa. Que bom que são só danos materiais, né? Não aconteceu nada mais grave, isso lá na querida cidade de Araxá. Obrigado. A nossa querida Débora trazendo os detalhes. Agora uma história triste, tá? Muito triste. Um jovem morreu depois de tentar apagar uma churrasqueira no trabalho. Ele pegou o álcool achando que era água e jogou no fogo. Ana Paula tem os detalhes em relação a esse caso. Nossa, uma situação muito triste, né? É muito triste, muito triste. Tem que tomar o máximo de cuidado. Você que trabalha com fogo, você que lida com isso. São tantos os amigos que são churrasqueiros, trabalham em restaurantes, churrascarias. O calor é muito grande, né? E aí, meu amigo, minha amiga, na hora de manipular isso, manipular o fogo, tem que tomar o máximo de cuidado, ter máxima atenção, porque de repente você pode estar pegando um líquido inflamável e aí a situação fica incontrolável. Ana Paula tem os detalhes. Ana?
Rafael, foi uma verdadeira tragédia, né? Esse jovem tinha apenas 19 anos e ele estava trabalhando em uma exposição. Essa churrasqueira estava acesa. E em determinado momento, ele foi apagar o fogo dessa churrasqueira e pegou um galão, desses galões de 20 litros, né? Galões de água, só que não tinha água nesse galão, tinha, na verdade, álcool. E não tinha nada ali sinalizando, né? Escrito álcool, enfim. Ele imaginou que fosse água, pegou então e jogou na churrasqueira e a gente já pode imaginar o estrago que foi. O corpo desse jovem de 19 anos ficou totalmente queimado, ele foi socorrido, foi levado às pressas para o Hospital Escola, lá em Uberaba, mas infelizmente ele não resistiu e morreu um dia depois do acontecido, Rafael. Tá aí, nossa querida Ana Paula trazendo aí as informações em relação a esse caso. Fica o nosso sentimento, a nossa solidariedade, a família e também os amigos. Já já aqui no nosso Balão Geral nós vamos falar do resgate dos bombeiros. Olha essa cena aí, atenção você que está acompanhando aqui a nossa programação, amiga e amiga. Gatinho, gente, precisou ser resgatado. Uma história delicada demais, tá? Vou falar sobre isso. É difícil até de mostrar, inclusive, algumas imagens. Você que está acompanhando o nosso Balão Geral, fique atento. Tem coisas que não dá para entender, né? Tem coisas que não dá. E claro que as autoridades estão de olho em relação a esse fato. Eu vou trazer as informações para você já já. Segura aí um minutinho, tá? Um minutinho e nós vamos falar sobre isso. Olha, eu vou contar para você. Tem notícias que até é difícil da gente contar. E é mais uma história revoltante. História de maus tratos contra os animais. Um gato, como você está vendo na imagem, evidentemente que a gente borrou o gatinho, né? Não tem como mostrar uma cena como essa, em respeito, né, a todos. Esse gatinho ele foi encontrado morto, ele estava pendurado em uma corda dentro de uma casa aqui na cidade de Uberlândia. As autoridades estão investigando, né, Carol, os detalhes em relação a esse caso terrível, triste de maus tratos, por favor. Isso, Rafa, situação revoltante, situação triste registrada hoje pela manhã no bairro Jardim Europa, na rua Antônio Luciano do Amaral. Esse gatinho foi encontrado já sem vida, pendurado pelo pescoço por um tipo de cordão dentro do muro de uma residência. Segundo os moradores ali do local, esse gatinho estava ali, ele costumava frequentar ali aquele local para buscar comida. E aí agora ele foi encontrado dessa forma. A Polícia Militar de Meio Ambiente foi acionada, inclusive, já esteve no local e já trouxe o corpinho do animal aqui para o Instituto Médico Legal Animal, o ML Animal, do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia, que fica aqui na rua Piauí, no bairro Umuarama. Eu estou ao vivo com o sargento Sebastião Balduino, ele que está à frente dessa ocorrência, junto com a equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente. É muito importante a gente reforçar. Crime de maus tratos a animal. Isso dá até cadeia, né, sargento? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Sim, hoje o maus tratos a animais dá cadeia, cabe a prisão em flagrante delito e a multa administrativa e futuramente o processo na esfera do judicial. A gente foi acionado para comparecer no local, segundo a solicitante, ao amanhecer o dia, encontrou no fundo de sua residência um animal, um gato, pendurado por uma corda. Segundo o depoimento do solicitante, alegava que o animal foi enforcado e julgado dentro do seu lote. O que a gente presenciou no local? Tudo indica que o animal foi julgado aparentemente sem vida para dentro do lote da solicitante. Essa própria solicitante foi quem viu o animal e chamou as autoridades porque viu esse animal pendurado para dentro da área dela, da residência. Levou um susto muito grande. O animal frequentava a casa dela constantemente, porque ela tinha mais 2 gatos. Ao amanhecer o dia, até com uma situação inusitada. No fundo da sua residência, um gatinho pendurado por uma corda. E aí houve também o acionamento dos órgãos competentes até de forma criminal, né? OAB envolvida, tudo isso na questão de investigação do que aconteceu? Compareceu no local também uma representante da OAB, que a parte da OAB da proteção dos animais, principalmente os animais domésticos. A gente vai relatar o boletim de ocorrência, trazendo o animal aqui para a UFO. O professor irá fazer um laudo pericial nele para saber a causa da morte do animal.
Então esse animalzinho já está aqui para ser, então, periciado. Agora é importante a gente ressaltar também, sargento, que a importância desse Instituto Médico Legal Animal, né, veio para ajudar a desvendar tantos crimes que antigamente poderiam passar até despercebidos. Veio para dar o suporte à Polícia Militar do Meio Ambiente, para saber a causa da morte do animal. Através de uma perícia, você pode saber se o animal foi envenenado, foi morto, ou qualquer outro tipo de substância que utilizou para levar o animal à morte. Então, da mesma forma que pode ser incriminada uma pessoa que tenha cometido um crime de maus tratos a animal, também o contrário pode ser feito. Caso um animal tenha sido encontrado morto, mas não haja nenhuma evidência de crime, alguém também pode ser inocentado nesse caso. Muito importante, a importância da perícia para saber a causa da morte do animal. Talvez esse fator é um fator muito importante, talvez pode inocentar uma pessoa ou então pode conduzir ela a responder um processo. Então, os próximos passos agora, o registro do boletim de ocorrência e o encaminhamento juntamente com a perícia para os órgãos competentes para a investigação do que realmente aconteceu? Correto. Através da perícia que será realizada aqui no Hospital da UFO, vai saber a causa da morte do animal. Perfeito, muito obrigada, Sargento Sebastião Balduino falando com a gente da Polícia Militar de Meio Ambiente. Muito importante todo esse trabalho, né, Rafa? Até porque os indícios são realmente de que houve um crime. Se o gatinho já estava morto e foi simplesmente arremessado, como é a evidência inicial, pode até ser que não haja um crime nesta situação. Se ele já foi arremessado, morto. Mas tudo isso, então, será investigado. De qualquer forma, é uma cena que choca muito, porque o que nós vemos nisso daí é um gatinho, um animalzinho doméstico, inofensivo, pendurado pelo pescoço. Isso realmente é muito chocante, Rafa. Exatamente, muito chocante. Continue comigo, por favor, Carol, e eu estou convidando as pessoas a comentar. Luciana Maria, Rafa, é um absurdo, ajude na causa animal. Seu programa tem uma grande audiência, não podemos mais aceitar, não podemos nos calar em relação a esses maus tratos que ocorrem aqui. Lembrando que esse Instituto Médico Legal aqui na cidade de Uberlândia é fundamental em relação à investigação desses crimes. Edilamar, que crueldade com o pobre animalzinho. A Elisete acompanhando o nosso Balanço Geral também. A Vânia Luísa acompanhando aqui a nossa programação. Como é que pode existir alguém que cometa tamanha crueldade? Como que pode? São muitas pessoas que estão questionando e comentando isso. Bom, e daqui a pouco eu volto com a Carolina Barros. Nós temos inclusive informações, meu amigo, de um resgate que aconteceu em Macuruja. Isso mesmo. Já já eu volto com ela que vai trazer detalhes em relação ao resgate de uma corujinha que acabou sendo atropelada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aqui no nosso Balanço Geral. Vou fazer o seguinte, rápido intervalo, continue com a gente, tem muita notícia, muita informação na sua tarde, com a maior programação regional no nosso Balanço Geral. Eu volto já. Uma coruja foi resgatada depois de ser atropelada, isso na MGC 497. Eu volto com a nossa repórter Carolina Barros, que tem as informações. Carolina. Pois é, que situação triste, hein? A gente estava aqui já apurando os dados do gatinho e também chegou uma coruja vítima de atropelamento. Essa ocorrência foi hoje pela manhã no quilômetro 64 da MGC 497. A Polícia Militar de Meio Ambiente estava a caminho de uma operação em uma cidade aqui da região. Nós não vamos adiantar, até porque para não atrapalhar as investigações, mas aí foi parada por um funcionário de manutenção do asfalto da rodovia, dizendo que havia o animalzinho atropelado. A equipe da Polícia de Meio Ambiente recolheu esse animal, socorreu e trouxe aqui para o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Segundo o médico veterinário, infelizmente, o animalzinho quebrou as duas patinhas com esse atropelamento. Vai ser tratado, vai ser medicado e depois de todo o processo de recuperação, vai ser dada, então, a destinação correta a este animalzinho. Infelizmente, né, Rafa, vítima de um atropelamento aqui na nossa região. E são tantos os animais que acabam sendo atropelados, né? Obrigado, Carolina. E, claro, torcer que ele se recupere o quanto antes. Quase 1000 pedras de crack apreendidas. Tarsis Duarte tem as informações e a lista é grande de materiais que foram apreendidos pela polícia, né, Tarsis? A lista é grande, viu? Sim, a lista é grande sim, viu, Rafa? Acompanha aqui comigo, anotei, ó, 988 pedras de crack, 129 pinos de cocaína, 60 buchas de maconha, 24 pinos de óleo de haxixe, um aparelho celular e
aí o material também para poder fazer a comercialização da droga. Todo esse material foi encontrado na rua Salvina Maria Jesus, no conjunto Silvério Cartafina, em Uberaba. A polícia chegou ao local depois de uma denúncia anônima e, ao chegar ali na residência, os militares viram que o rapaz tentou fugir pulando o muro lateral da casa, mas não deu outra, ele acabou preso. E aí a polícia precisou da ajuda de um cão farejador para encontrar a droga. É que os entorpecentes estavam dentro de um pequeno barril enterrado ali na casa. O cão farejador conseguiu localizar os entorpecentes que já estavam prontos para serem comercializados, Rafael. E agora, assim, um pé de maconha também foi encontrado ali no quintal da casa e também foi apreendido. O material e o autor foram levados para a delegacia. Rapaz, ele não perde nada. O cão foi lá, farejou tudo e encontrou toda a droga. Intervalo, eu volto na sequência. Até já. Estamos de volta com o nosso Balão Geral, agradecendo o carinho da sua audiência, agradecendo os 95 mil seguidores lá no Instagram. Obrigado aí pelo carinho, viu? Ó, daqui a pouquinho aqui no nosso Balão Geral a gente vai trazer informações de um incêndio que aconteceu na zona sul da cidade de Uberlândia, onde infelizmente um idoso teve 70% do corpo queimado. Isso mesmo, 70% do corpo queimado. Os vizinhos, inclusive, ajudaram nos combates à chama e principalmente nesse primeiro socorro a esse idoso. Eu vou trazer todos os detalhes, a nossa equipe de reportagem esteve lá no Shopping Park, Zona Sul de Uberlândia. Então eu tenho reportagem completa daqui a pouquinho aqui no nosso Balão Geral. Então fique ligado aqui junto com a gente, tá? Gente boa, Balanço Geral no ar e olha essa cena, atenção! Uma cena que mais parecia a cena de um filme. Em plena luz do dia, briga de trânsito que começou. Gente, sequência de colisões e agressões entre dois motoristas, tudo registrado por câmeras de segurança. Uma briga de trânsito que terminou lamentavelmente em violência e por pouco não aconteceu algo pior. Esse crime foi registrado em Suzano, na Grande São Paulo. A cena é gravada em vários ângulos. Parou o trânsito, inclusive. Ninguém acreditava no que estava vendo. O motorista deu um soco em um retrovisor e aí a briga começou e se arrastou no meio da rua. O motorista ele foi enquadrado em 4 crimes: colisão, dano com violência, injúria e vias de fato. Isso aconteceu, gente, em Suzano, na Grande São Paulo. As autoridades continuam investigando esse caso. Triste, né? As pessoas perderam a paciência no trânsito. Mais cenas na tela do Balanço Geral. São 5 jovens, que forçam a entrada de um condomínio e saem com 5 bicicletas furtadas. 5. Eles usam os pés e as mãos para forçar a entrada, forçar o portão, e eles saem cada um com uma bicicleta. Esses crimes estão sendo investigados e registrados na cidade de São Paulo. As bicicletas, lamentavelmente, têm sido alvo dos criminosos na capital. E com elas, eles conseguem cometer outros crimes ou vender as peças facilmente. E mesmo com um número de série nas bikes, é difícil recuperá-las. E o grande problema do crime é que há pessoas que compram produtos roubados, que cometem o crime de receptação. Não faça isso, você está financiando essa prática, que não acontece só em São Paulo, mas lamentavelmente em todo o país. Agora, imagens impressionantes. Nossa, gente. Viu o carro vermelho? Ele passa o semáforo, o radar, perde o controle e bate no muro em frente a um hospital de Curitiba, na capital paranaense. Apesar do impacto impressionante, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. O outro motorista que estava estacionado viu tudo e logo foi socorrer o motorista acidentado. Que pancada! E evidente que o motorista estava em alta velocidade. Mais uma vez na tela do Balanço Geral, olha essa cena! Olha essa cena! Que isso, colocando em risco a vida de tanta gente. Que isso. Agora vem comigo. Um idoso de 64 anos teve 70% do corpo queimado durante um incêndio na madrugada de hoje na zona sul de Uberlândia, no bairro Shopping Park. Ele estava sozinho em casa.
Quem vê essa calmaria da rua Maria Marcelina de Jesus, no bairro Shopping Park, não imagina a tensão que foi esta madrugada aqui. Era por volta de 2 horas da manhã, quando toda a vizinhança dormia e ouviu pedidos de socorro. Na verdade, eram gritos de socorro de uma voz masculina que desejava, com muita urgência, ser socorrido. Os vizinhos saíram das residências para ver o que estava acontecendo e viram uma densa fumaça saindo por cima desse muro, desta residência. A princípio, de acordo com os moradores, eles disseram que a fumaça parecia ser de algum objeto se queimando ou de alguma fiação elétrica, mas a vítima gritava e gritava por socorro. É um homem de 64 anos que mora aqui já há 2, quase 3 anos. E ele, pedindo socorro, estava com o... A notícia não para. Uma criança ficou com a perna presa em um bueiro quando saía da escola. Isso aconteceu na cidade de Araguari. Carolina Barros tem os detalhes. Carolina. Que situação, hein, Rafa? Que susto! É uma criança de 6 anos que havia acabado de sair da escola no bairro Ouro Verde, na cidade de Araguari. E ao pisar na grade de proteção do bueiro, ela acabou ficando com a perninha presa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, utilizando uma ferramenta chamada corta-frio, cerrou a grade, tirou a perninha da criança com segurança. Felizmente, ela teve apenas alguns ferimentos leves. Por precaução, foi encaminhada até a UPA, Unidade de Pronto Atendimento na cidade de Araguari, somente para avaliação médica. Foi um susto realmente, felizmente. Nada de mais grave. Rafa. Que susto, hein, gente? Que susto. Oriente seu filho e sua filha. Nada de ficar pisando nesses locais, é perigoso. Perigoso, viu? Olha, um crime que aconteceu na cidade de Araxá no começo do mês, teve um inquérito concluído. Você acompanhou aqui no Balanço Geral uma briga na porta de um bar que terminou lamentavelmente em um homicídio. Débora Pérez, o que foi definido? Pois é, Rafa, esse caso foi registrado no dia 4 desse mês, chamou muita atenção a violência, né? Como esses 2 homens começaram a brigar. A gente tem, inclusive, algumas imagens que mostram uma outra briga generalizada que houve no pátio desse estabelecimento, mas esse momento não teria nenhuma vinculação com a morte, o homicídio que foi registrado dentro desse bar. Os 2 homens, então, partiram de uma discussão, estavam tanto quanto agressivos, um deles estava com uma arma e o outro também com uma arma branca, um canivete, então houve ali a troca dessa violência. Um realizou alguns disparos com essa arma e o outro respondeu com esse canivete. Infelizmente, o homem que foi esfaqueado, um homem de 39 anos, não resistiu a esses ferimentos, morreu no local. O outro foi imediatamente encaminhado para a UPA. No próprio momento ali, uma equipe fez o socorro para ele. Ele então teve alta e desde então está preso. A Polícia Civil, então, desde esse domingo, instaurou um inquérito para investigar as causas desse homicídio e constatar o que é que aconteceu naquele bar. Vamos acompanhar agora um pouco dessa investigação. Pois bem, a partir da prisão em flagrante, né, o inquérito policial foi distribuído para a nossa equipe. A partir daí fizemos diversas diligências, né, inclusive com a oitiva do próprio Pedro, que na ocasião estava já preso, né, mediante escolta lá no hospital, e foi realizado como um acordo a sua oitiva na presença do seu advogado. Ele trouxe a sua versão dos fatos, né, relatando que, em tese, ele agiu em legítima defesa, né, que tudo se iniciou por conta de uma discussão, né, e que Maurício teria pegado arma de fogo e efetuado inicialmente 2 disparos em face à sua pessoa, né, e por conta disso ele teria encontrado um canivete e, para se defender, teria avançado em direção a Maurício e feito a realização de 1 ou 2 golpes em face dele. A motivação dessa discussão era um dos pilares em que a Polícia Civil investigava para compreender qual foi o ponto de partida dessa violência. Os policiais então compreenderam que, na verdade, possivelmente pode ter sido por conta de uma dívida que um deles estava com o outro. A gente acompanha também na fala do delegado Luiz, que acompanhou de perto todo esse trabalho. Em relação à motivação, inicialmente, né, pelas informações que foram colhidas, né, a pessoa de Pedro, né, investigado Pedro, relatou em sua oitiva que tudo começou porque Maurício teria mexido com uma mulher, né, e ele teria lá tirar satisfação com a pessoa de Maurício, e isso teria gerado
discussão que se findou de maneira trágica, né, com disparos de arma de fogo e golpes com arma branca. Todavia, no curso das investigações, ouvimos diversas testemunhas, inclusive esta mulher, que teria sido, em tese, a motivação de todo o crime, e ela nos confirmou que realmente não fora por conta dela que houve essa discussão e que ela teria presenciado a pessoa de Pedro cobrar Maurício em decorrência de uma dívida. Ela não chegou a afirmar o motivo, a razão que originou essa dívida, mas ela acredita, isso foi consignado em sua oitiva, que possa ter relação com drogas. Pois é, Rafa, então esse homem que é o principal aí suspeito de ter esfaqueado o outro homem segue preso, vai responder então, portanto, por homicídio qualificado por motivo fútil. A gente também disse que houve um outro indiciamento, um outro homem também foi indiciado nesse inquérito da Polícia Civil. Esse outro homem, na verdade, ele era amigo da vítima, amigo do homem que perdeu a vida nessa briga. O homem então estava com uma arma, para ajudar esse amigo, ele levou essa arma para casa e a polícia então apreendeu a arma e prendeu o homem por posse ilegal da arma. A gente segue acompanhando, esse inquérito agora, claro, vai ser levado para o Ministério Público e todos os detalhes a gente traz aqui na tela da TV Paranaíba. Rafa. E que a justiça seja feita em relação a esse crime. Obrigado, Débora, pelos detalhes aqui no nosso programa. Atenção, Imagens Bairro Maravilha agora. Imagens Bairro Maravilha, você que está acompanhando o nosso Balão Geral, olha essa cena. Uma mulher foi espancada e foi socorrida agora. A nossa equipe se desloca para o local. Imagem é forte, hein? Você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, a nossa equipe foi avisada graças a amigos do Balanço. Eu vou trazer os detalhes depois do intervalo. Olha que cena triste, gente. Olha isso. Cena triste, triste, triste. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Uma vez, imagem na tela do Balanço Geral, notícia urgente para você. Olha essa cena. Já vou avisando, a cena é forte. É uma cena de agressão a uma mulher no bairro Maravilha. Ela que foi espancada praticamente no meio da rua, ela está na calçada ali. Uma cena triste, triste. Pessoas se depararam com essa mulher extremamente machucada e avisaram as autoridades. O meu amigo Tarsis Duarte tem as informações, está acompanhando de perto esse caso lamentável, mais um de violência contra a mulher, registrado aqui na cidade de Uberlândia. Tarsis, quem está com você? É verdade, Rafa, eu estou aqui no Batalhão de Corpo de Bombeiros para a gente saber mais sobre o estado dessa vítima, mas olha, primeiro eu vou comentar as imagens das câmeras de segurança aí que captaram todo essa barbaridade que aconteceu, né, na manhã de hoje no bairro Maravilha. As imagens mostram a mulher já sentada no chão e o homem de regata branca em pé ao lado dela parece discutir, até que dá uma joelhada bem na cabeça dela. Ela se revira ali de dor no chão, parece pedir por socorro, mas como não aparece nenhuma ajuda, o rapaz continua agredindo a moça, dessa vez com chute na região da cabeça. Ela continua gritando e ele continua olhando para os lados para observar a movimentação, até que ela é golpeada com mais um chute. Essa mulher ficou ali no chão sangrando e sentindo dores, até que a dona da casa bem em frente saiu na calçada e se deu conta da situação, acionou o socorro. Para a gente entender melhor como é que se deu o atendimento a essa vítima que foi agredida ali na rua Paulo de Tarso, no bairro Maravilha, a gente está agora com a Tenente Aline, do Corpo de Bombeiros. Bom, Tenente, muito boa tarde para a senhora. Quando chegaram ali no local, qual a situação que encontraram, hein? Boa tarde. A situação encontrada foi uma vítima do sexo feminino com a boca suja de sangue. Ela estava consciente e ela mesma relatou à nossa guarnição que havia sido agredida pelo ex-companheiro. Essa foi a informação. E ali precisaram prestar o primeiro atendimento a ela. Ela estava ferida em outras regiões do corpo ou só na região da boca mesmo? Só na região da boca, e ela estava consciente, orientada, os sinais vitais estavam estáveis e ela foi encaminhada para o Roosevelt.
Tá certo, muito obrigado pelas informações, Tenente Aline do Corpo de Bombeiros, os militares aí que prestaram esse primeiro atendimento a essa vítima e depois encaminharam a unidade de atendimento integrado. Ela mesma relatou parte do que aconteceu e agora, Rafael, o que é muito importante, o trabalho da polícia a partir de agora e essas imagens das câmeras de segurança estampadas agora na tela do Balanço Geral devem ajudar e muito na identificação desse rapaz aí. Aparentemente um jovem, dá pra gente perceber, especialmente no momento em que ele vai embora, que ele foge deixando a vítima ali no local, é possível ver melhor o rosto dele. Um jovem de pouca idade, barba no rosto, cabelo curto, magro. E aí esse rapaz ainda não se sabe. Ainda não foi informado, não foi divulgado o que teria causado esse desentendimento entre os dois ali na rua Paulo de Tarso, no bairro Maravilha, na manhã de hoje. É o que a polícia tenta entender a partir de agora. É claro que o depoimento dessa vítima vai ser fundamental. Ela que recebeu os primeiros atendimentos, está recebendo os cuidados e vai poder falar com mais calma com os policiais para, a partir de agora, investigar e tentar localizar esse suspeito e aí até mesmo prendê-lo. Rafael, até o momento ele não foi encontrado. Tarcísio Duarte trazendo as informações, agradece por favor a Tenente Aline, mais uma vez a imagem está aí. Se você tem alguma informação, avise as nossas autoridades, 190 ou Disque Denúncia, o telefone 181, fique à vontade para fazer a sua denúncia. E claro que essa vítima será fundamental para que a polícia consiga localizar esse indivíduo e saber quem é esse indivíduo. Mas se você sabe de alguma coisa, sabe em relação a essa confusão registrada no bairro Maravilha, avise as nossas autoridades e o nosso jornalismo continua acompanhando e esperamos a prisão o quanto antes desse indivíduo que cometeu tamanha crueldade. É um absurdo, né? É um absurdo. Estamos de volta com o nosso Balanço Geral e agora eu quero conversar com a minha querida Mônica Cunha. A gente que teve um encontro hoje de manhã, agora vamos ao nosso encontro vespertino, encontro da tarde com ela. Mônica, bem-vinda! Boa tarde para você, meu anjo. Oi, Rafael, boa tarde para você. Que bom te ver de novo, meu amigo. Ó, amanhã eu tô de volta, hein? 7h30 da manhã com o nosso Manhã Total. É amanhã Paranaíba com muita informação de qualidade, notícia e, claro, aquele jeito nosso de chegar até você, né? Sempre agradecendo a sua companhia aqui na TV Paranaíba. O Rafa, dor nas costas. Você já deve ter sentido, né, em algum momento da vida? Tô sentindo, inclusive. Pois é, meu amigo, eu também. E muitas vezes a gente pensa, o que será que pode ser? Será que é algum probleminha de coluna ou são os rins reclamando? Um especialista tira as nossas dúvidas. Não vai perder, hein? Põe o relógio para despertar. Tô chegando às 7h30, quero café aí, tá bom? Tchau. 7h30, todo mundo ligado na minha querida Mônica Cunha com o Manhã Total. Antes tem Balanço Geral Amanhã com a Miriam Gervásio. É a programação completa em todos os horários aqui na TV Paranaíba. E gente boa, o nosso Balanço Geral está ficando por aqui, agradecendo evidentemente seu carinho, a sua audiência. Obrigado, obrigado, obrigado. E lembre-se que amanhã estou de volta, claro, a partir das 11h50 da manhã com o nosso Balanço Geral, viu? E